Opa, o que que eu fiz aqui? Tá certo, tá. Dá para escrever aí? Dá. Depois, agora esboce o gráfico entre 0 e 2π da função y igual a 2 seno de x. Quer dizer, o que que esse 2 vai fazer, né? Quer dizer, quando eu multiplico a função trigonométrica por um valor, né? Bom, a gente vai usar a mesma ideia. Quando o seno for zero, quer dizer, para seno de x igual a zero, quando o seno de x for zero, o que que acontece? O y vai ficar 2 vezes zero, vai dar zero. Onde é que o seno é zero? Aqui, né? Então, 2 vezes zero vai continuar zero, aqui e aqui. Então, nesses pontos vai passar aí mesmo. Quando o seno de x for 1, que é o máximo, o y lá, a função vai ficar 2 vezes 1. Ela vai para 2. Você vê que ela foi esticada, né? Aqui onde o seno é 1, vai lá para o 2, né? Então, você vai pegar isso aí, tipo, esticar, né? Tudo bem? Vem parar lá em cima. Então, ela vai subir até lá no 2. Ah, e se fosse 10, professor? Subiria até lá no 10. E se fosse menos 2? Além de esticar, ia inverter, né? Se fosse menos 2 seno, ia ficar aqui para baixo até o menos 2. E quando o seno de x for menos 1, o y vai dar o quê? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, tá? Então, onde ele é menos 1, que é aqui, vem aqui no menos 2. Então, pega cada pontinho aí e estica, né? Tudo bem? Você deforma o gráfico, sobe ou desce. E se fosse meio seno, aí viria só até metade, aí dividiria cada ponto, máximo ou mínimo, né? Então, o gráfico vai fazer isso aqui assim, ó. Vai subir até lá no 2, desce. Não está bem feito aqui, então eu não consigo fazer bem feito aqui. Desce, tudo bem? E faz isso aqui assim, tá? Ah, e se fosse 10 seno de x, professor? Iria até lá no 0, até no 10 e desceria até o menos 10, tá? Então, observe que não altera o período, né? Quer dizer, ela subiu, desceu, chegou no ponto zero de novo. Então, o período não altera, né? Quer dizer, aqui altera a imagem, né? Quer dizer, a imagem fica multiplicada por 2. A imagem que iria de menos 1 a 1, você multiplica por 2. Ah, e se fosse 10? Multiplicaria por 10, né? Então, o período não altera, né? 2π, não alterou, não altera. A imagem vai de menos 2 a 2, altera, né? Então, conclusão. Vou trocar de conclusão. Quando você tem lá y igual a, sei lá, k ou b, né? Eu chamei lá de b. B vezes seno de x, ou cosseno, ou tangente. Esse b aqui altera somente a imagem, né? Tudo bem? Altera somente a imagem. A imagem fica multiplicada por b, né? Se b for positivo, né? Negativo também, né? Mas, a imagem, os mínimos e máximos, né? Fica multiplicada por b. Ou por módulo de b, né? Tá? Seria isso. Tudo bem? Então, a gente já viu lá qual que é a nossa ideia aqui. A mais B seno de CX mais D. A gente já viu que isso aqui faz o gráfico subir ou descer a unidades, né? Depende do A ser positivo ou negativo. Isso aqui estica cada ponto, né? Pega lá o mínimo e máximo e multiplica por B, né? Tá? É isso, vamos analisando aí, até a gente concluir para todos, tá? Eu acho melhor esse jeito, de olhando os gráficos e concluindo aí, né? Tudo bem? Copia, então. O período continua a mesma coisa, né? Quer dizer, aqui está o período, cadê tudo? O período não mudou, né? Já a imagem mudou, né? Aqui estaria a imagem. Projetando esse gráfico para o eixo do Y, né? A imagem vem daqui do menos 2 até o 2. Beleza? Pode passar, tá muito rápido, tranquilo. Pode passar. Obrigado, Bia. Agora, quando eu somo alguma coisa ao arco, né, pessoal? Aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas qual que é a ideia, né? Quando é que isso aqui vai dar zero, né?
se o x for menos π sobre 4, mais π sobre 4 vai dar zero, né? Você vê que o seno de zero é zero, que a gente tem aqui, né? O seno de zero é zero. Mas para que isso dê zero, quer dizer, quando é que x mais π sobre 4 vai dar zero quando x for menos π sobre 4. Então, daqui já tem uma ideia de que o quê? Para que aqui fique zero, aqui, ó, o seno de zero é zero, né? Mas essa é a função y igual a seno de x, essa que ele pontilhou aí, né? Para que isso fique zero, x teria que ser menos π sobre 4. Então, o que que acontece? Ela vai começar aqui, né? Na verdade, você vai fazer esse gráfico todo, vai deslocar para a esquerda, se aqui eu somar uma constante. Se eu subtrair, ele é para a direita, né? Quer dizer, então, quando for π sobre... Se eu colocar menos π sobre 4 aqui, mais π sobre 4, vai dar zero, tá? Ah, e quando x for π sobre 4? Se eu colocar π sobre 4 mais π sobre 4, dá π sobre 2, né? Que vai dar 1, né? Quer dizer, ele vai passar por aqui. Então, cada ponto vai deslocar para lá, né? Quer dizer, fazer uma flechinha aqui, ó. Pegar uma cor aqui vermelha. Opa. Quer dizer, esse ponto aqui deslocou para lá π sobre 4 unidades, assim como esse, né? Cada ponto vai deslocar para lá. Por quê? Eu estou tendo que o quê? Para chegar nos mesmos valores aí, por exemplo, seno de zero, seno de π sobre 2, seno de π, eu estou tendo que tirar π sobre 4 aqui. Menos π sobre 4 mais π sobre 4 dá zero. Quando x for π sobre 4, mais π sobre 4 dá π sobre 2, que é o 90, dá 1. Quando for 3π sobre 4, 3π sobre 4 mais π sobre 4, daria 4π sobre 4, que vai dar o lugar do π. Então, ele vai passar por aqui. Então, vai deslocar, né? Aqui o 7π sobre 4 também. Se eu colocar 7π sobre 4 mais π sobre 4, dá 8π sobre 4, que é 2π. Então, cada ponto desloca. Então, isso aqui só faz deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda. Aqui, no caso, é para a esquerda, porque aqui é positivo, né? Ixi, não vai conseguir fazer bem feito, mas seria mais ou menos isso, né? Então, cada ponto do gráfico deslocou π sobre 4 unidades para lá, né? Cada pontinho. Eu peguei os onde dá 1, 0 ou menos 1, né? Tudo bem? Então, isso aqui não altera o período, ela continua de menos π sobre 4 até 7π sobre 4, tem 2π. A imagem também não altera, né? Quer dizer, não altera o período nem a imagem, né? Tá? Então, o que eu concluo? Que o período é 2π, não altera, né? Só faz o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda, né? Para a esquerda, quando eu somar algo positivo, como é aqui. Se fosse x menos π sobre 4, aí ele ia deslocar para o outro lado. E a imagem também não mudou, de menos 1 até 1, não altera também. Não altera nem o período, nem a imagem, né? Quer dizer, então, conclusão. Então, se eu tenho lá y igual a seno de x mais... Eu chamei lá de d aquela hora, né? Quer dizer, isso aqui faz o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda. Né? Não altera o período nem a imagem, só faz o gráfico deslocar para a esquerda ou para a direita, né? Para a esquerda, se for d positivo, quer dizer, d maior que zero. D maior que zero, d menor que zero. O gráfico desloca, é deslocado, né? Para a direita, para a esquerda, né? Como é o caso aí, né? Para a esquerda, de quantas unidades? D unidades, tá? E aqui, d menor que zero. Se fosse menos π sobre 4, x menos π sobre 4, aí ele ia vir para cá, né? Ele ia... O gráfico desloca para a direita. Então, não altera o período nem a imagem, né? Para a fotonada. É isso. Tudo bem, galerinha? É só isso, tá? Bom, para efeito de imagem, não altera o período nem a imagem, só faz o gráfico deslocar para um lado ou para o outro, tá? Isso vale também para a função, por exemplo. Se eu tenho lá a função... isso aqui é x quadrado, né? Se eu pegar x quadrado mais 2, então se eu pegar y igual a x
x mais 2 ao quadrado, tá vendo? Isso aqui vai dar zero quando x for menos 2, tá vendo? Deslocou 2 unidades também, né? Eu tenho um gráfico de y igual a x quadrado. Peguei x quadrado, somei 2, desloca 2 para o outro lado. Então, vai dar aqui, vai dar zero quando for menos 2, né? Se fosse x menos 2, iria para o outro lado. Também vale para a função do segundo grau, né? Não sei se vocês têm essa ideia aqui, né? Mas também aqui dá para fazer sem saber disso, né? Tá? Então, tem lá o gráfico de uma função, x quadrado. Se eu pegar o x mais 2 ao quadrado, deslocou 2 unidades. Tá? Para lá. Beleza? Isso não faz parte do exercício, mas só para comentar que vale para outras funções também. Opa, tem gente aqui, eu tô... Beleza, galerinha? É isso. Pode passar? Bom, Fih, Oi, Bia. a Natália Borges e a Gabi pediram para avisar que a internet delas caiu. Tudo bem. Elas Quando elas saíram. aparecerem aqui, eu... Tudo bem. Não estou vendo aqui mesmo. Ah, Natália. Ah, não, Natália Borges. Já comigo. Italiana. Vou passar, tá bom? Quarto, esse talvez que seja o mais importante para efeito de período, tá, pessoal? Que é o y igual a 2, quer dizer, 2 seno de x. Eu estou multiplicando o ângulo por 2. Vamos ver o que acontece. Tá? Porque qual que é interessante aqui para a construção desse gráfico? Saber onde o seno vai dar zero, onde vai dar 1, onde vai dar menos 1, né? Que seriam esses pontos. Quer dizer, se aqui for zero, o seno de zero é zero. Se aqui for π sobre 2, vai dar 1. Se aqui for π, vai dar zero, né? Esses pontos que a gente tem como referência. Então, ó, esse é o mais importante. Então, para x igual a zero, deixa eu trocar de cor aqui. Bom, o y vai dar o quê? Seno de 2 vezes zero, dá seno de zero mesmo, que é zero, né? Então, o gráfico começaria aqui mesmo. Agora, para dar π sobre 2, pessoal, ó, para que aqui fique π sobre 2, como eu estou multiplicando por 2, eu tenho que pegar um valor metade de π sobre 2. Quer dizer, teria que pegar o x igual a π sobre, metade de π sobre 2, que seria π sobre 4. Então, se eu pegar o π sobre 4, o que acontece? Lá vai ficar 2 vezes o π sobre 4, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou forçando a dar esses pontos, né? Esses valores lá no domínio. Π sobre 2, π, né? Aqui, então, ficaria o quê? Então, tem que pegar arcos que sejam a metade do valor, né? Ficaria seno de π sobre 2, que é 1, tá? Então, você vê que para assumir o valor 1, eu vou ter que pegar metade do π sobre 2, que é o π sobre 4, que é o 45, né? Aí vai dar... Então, o gráfico vai passar por aqui, ó. Tá? Ele vai dar uma encolhida, tipo uma sanfona que você encolhe, tá? Tudo bem? Para dar π aqui dentro, eu tenho que colocar metade do π, que é o π sobre 2, tá? Então, essa é a ideia. Quando x for π sobre 2, o que acontece? O y vai dar seno de 2 vezes π sobre 2, vai dar π, né? Corta o 2 com 2, e o seno de π é zero. Você vê que aqui, ó, no π sobre 2, ele já completou aí meia volta, né? Quer dizer, como é que fica o gráfico aqui assim, ó? O gráfico, então, vai fazer isso, ele vai encolher. É isso aqui que altera o período, tá? Então, ó, ele fez isso na metade do intervalo que ele teria que fazer, né? Tudo bem? Então, se eu multiplico por 2, o período vai ficar dividido por 2, né? Tá? Se eu pegar aqui o 3π sobre 4, vai dar menos 1. Se eu pegar o π, vai dar 2π, né? Quer dizer, esse gráfico vai fazer isso. Ele vai encolher, tá? Poderia seguir com esse gráfico, mas ele encolheu, né? Tá? Tipo uma sanfona que você encolheu. Então, do que eu multiplico por 2, o período vai ficar dividido por 2. Quer dizer, o período que era 2π passou a ser π, né? Olha o período, ó, quando ele subiu. Poderia continuar fazendo esse gráfico aqui, ele vai subir, vai vir, vai descer. Então, ele faria isso. Então, o período é π, né? Quer dizer, na verdade, o período vai ficar 2π dividido por esse 2, tá? Então, isso aqui altera o período, né? Multipliquei por 2, vai ficar dividido por 2, tá? Então, quando eu multiplico o ângulo por A, o período fica dividido por esse A, tá? Essa é a parte importante para efeito de período, né? Acho que é a parte mais difícil aí. Então, vai dar π, período vai dar
π, então aqui altera o período, quer dizer, alterou o período. Altera o período. A imagem não, se eu pegar a imagem, continua de -1 a 1, né? Continua, a imagem continua a mesma, né? Essa é a imagem. Então, a imagem, só um minutinho, tá? De -1 a 1, não altera. Tá? Cadê? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aí? Não tem problema também, já avisaram, querida, não tem problema. Aqui em casa também vive. Bom, então, conclusão, pessoal. Deixa eu separar aqui. Meio apertado aqui a conclusão. Então, quando você tem lá y igual a seno de alguém vezes x, lá eu chamei acho que de c, né? Poderia falar de kx aí, né? No caderno ele fala em k. Aqui um cx, período, então, aqui altera o período. O período vai ficar 2π dividido por c. Como o período é positivo, o que a gente costuma fazer? Chamar esse c de... Nossa, só falta 10 minutos. Módulo de c, né? Mesmo que c seja negativo, porque o período tem que dar positivo, né? Então, ali é 2, então vai ficar 2π dividido por 2. Se fosse -2, vai ficar 2π por módulo de -2, porque o período é positivo, tá? Então, o período fica dividido, a imagem não altera, tá? A imagem não alterou. Então, essa é a parte importante, tá? Então, copia aí, daqui a pouco, então, a gente já tem todos os elementos que a gente precisava aí, né? Quer dizer, se eu tenho lá y igual a... Opa, desculpa. Se eu tenho y igual a A mais B, seno de Cx mais D, qual que é o papel do A? Faz o gráfico subir ou descer a unidades. Isso aqui estica, né? Pega o mínimo e o máximo, multiplica por B. Isso aqui faz o período ficar dividido por módulo de C, né? Ou C, se C for positivo. Isso aqui só faz o gráfico de ir para a direita ou para a esquerda, tá? Daqui a pouco a gente pega e conclui geral, tá? Só esperar vocês terminarem de copiar que a gente, né, faz essa conclusão. Ok? Pode passar. Ainda não. Bonfim. Esperar um pouquinho. Ainda não. Pode copiar, que eu espero, não tem problema. Deixa eu pegar uma água ali, que a minha água acabou. Pode passar, bom. Obrigado, Rafa. Confim. Beleza. Confim, eu ainda não entendi uma coisa. Pode falar, Rafa. Então, em que momento que o período vai mudar? Só nesse momento, né? Quer dizer, aqui, eu vou dar uma repeteco daqui a pouco. Você viu que esse A aqui, ele faz o gráfico subir a unidade, né? O descer, dependendo. Isso aqui estica só os mínimos e os máximos, né? Isso aqui, o D não faz, só faz o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda. É só quando você multiplica o ângulo por alguém, né? Quer dizer, se eu tenho uma funçãozinha, por exemplo, y igual a, sei lá, 5 aqui, né? Vezes seno de 3x. Isso aqui faz alterar a imagem, né? O seno máximo não é 1, o mínimo não é -1, quer dizer, a imagem vai multiplicar por 5. A imagem vai de -1, a imagem aqui nesse caso, iria de -5 até 5, tá? Por quê? Quando o seno for 1, porque independente de 3x ou não, o valor máximo que o seno assume é 1, né? 5 vezes 1 dá 5. Quando for -1, vai dar -5. Já isso aqui não, isso aqui altera o período, né? O período aqui vai ficar o quê? O período normal é 2π, né, da função, e vai ficar dividido por 3, né? Então vai ser 2π sobre 3, né? Que é o que ele quis mostrar aqui. Então, no que a gente multiplicou aqui por 2, isso aqui, o x teria que assumir valores metade dos valores deles, né? Então, quando x for metade de π sobre 2, que é π sobre 4, isso aqui vai ficar π sobre 2, né?
Quando x for π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2, por isso que deu lá em cima. Quando x for π sobre 2, vezes 2 vai dar π. Então, ele vai assumir, quando for π sobre 2, assume o valor do π, né? Então, é só isso aqui que altera o período, né? Tá? Então, se eu multiplicar o x por um valor, o período vai ficar dividido por esse valor, tá? Então, aqui, ó, o período ficou dividido por 2, tá? Que ficou π, então. Então, só altera o período desse A, B, C, D, só esse C, tá? Que eu vou dar uma repassada nisso. Vocês terminarem de copiar, né? Eu vou voltar lá naquela parte inicial e vou falar, tá? Tudo bem, Rafa? Eu vou falar aqui. Então, o que a gente viu aqui, ó? Isso aqui fez o gráfico subir uma unidade, né? Não alterou o período. Isso aqui fez cada pontinho subir 2 unidades, né? O que a gente fez? Foi lá no 2, desceu, opa, torto, desceu no menos 2, também não alterou o período, né? Alterou a imagem. Depois, isso aqui também só deslocou o gráfico para o outro lado, né? Isso aqui só deslocou o gráfico para cá, né? Ele fez ele deslocar para cá. Então, ó, o que a gente pode concluir? Deixa eu voltar. Então, qual que é o papel aqui do A, do B, do C e do D, né? Isso aqui, esse A e esse B, eles alteram somente a imagem, né? Altera somente a imagem. A imagem é fácil, você nem precisaria fazer gráfico nem nada, né? Quer dizer, se eu tenho y igual a 5 mais 3 seno de 2 não, 2 já foi, né? Sei lá, 3x menos π. Qual que é a imagem? A imagem é só ver, quando o seno for 1, a imagem vai o quê? De 5 mais 3 vezes 1 vai até 8, e quando for menos 1, vai ficar 5 mais 3 vezes menos 1, daria 2. Quer dizer, a imagem, então, vai de 2 até 8. Então, a imagem é só pegar o valor máximo para seno e o valor mínimo. Agora, o período aqui, ele vai ficar o quê? 2π, que é o período da função seno, né? Só que esse 3 faz o quê? Faz o x ter que ser 1/3 do que ele seria para assumir o mesmo valor, né? Quando é que o x vai dar π? Quando é que isso aqui vai dar π? Quando o x for π sobre 3, né? Porque tem o 3 multiplicando, né? Então, é só isso que altera o período. Então, isso aqui altera o período, né? Altera, é o único que altera o período. Tá? Porque, como eu disse, lá o jeito que ele explica eu acho terrível, né? Isso aqui não altera nem o período da imagem, só que ele faz o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda, né? De D unidades, né? Então, essa seria a ideia. Então, se eu tenho 5 mais 3 seno de 3x menos π, o 5 faz o gráfico subir 5 unidades, ou descer, no caso, subir 5. Aqui vai pegar o menos 1 e 1, multiplicar por 3, vai esticar o gráfico. Esse aqui faz o período encolher, faz a sanfona, vai ficar dividida por 3, você vai encolher, né? Ou esticar, se fosse, sei lá, 1/3 de x, né? Se fosse, sei lá, seno de x sobre 3, né? 1/3, então aqui o período ficaria 2π dividido por 1/3, né? Acabaria ficando 6π, né? Tá? Então, essa sanfona pode ser encolhida ou esticada, tá? Mas essa é a ideia da aula, tá? O tempo vai acabar, eu peço para vocês entrarem lá novamente para a gente fazer aquele lá do... Acho que tem mais um aí do Enem, tá? Tudo bem, mas essa é a ideia importante, quer dizer, qual que é o papel do A, do B e do C. Imagem não se preocupe, quer dizer, é só jogar máximo e mínimo para seno ou cosseno que você descobre a imagem, né? Mas isso aqui sim é o que altera o período. O período vai ficar 2π dividido, a gente costuma falar em módulo de C, porque se o C for negativo, o período não vai ser negativo, né? Não tem como ter período negativo, né? É de quanto em quanto se repete o gráfico, né? Então, a gente fala que é por módulo de C. Só isso aqui que altera o período, tá? Aqui não. Esse A, B altera a imagem. Esse D não. Esse D só faz o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda, que não tem alteração na imagem, tá? Tudo bem? Então, se eu tivesse lá uma função y igual a 10 vezes seno de 4x, peço a imagem e o período. O período vai ficar 2π dividido por 4. Que daria π sobre 2. Então, lá, de 0 até π sobre 2, ele já vai ter completado aquele ciclo lá assim, né? A imagem, o que vai fazer? Vai ficar multiplicada por 10. Ela vai lá no 10, desce lá no menos 10, tá? Então, a imagem vai ficar de menos 10 até 10, tá? E se fosse menos 10, professor? Fosse menos 10, mesma coisa, mas o gráfico vai ficar invertido, né? Ele vai fazer o contrário, tá?
cuidado, joguei um monte de informação aí. Mas seria isso, essa é a ideia. Eu acho a ideia muito bacana, eu acho essa aula muito legal, mas eu sempre achei complicado de explicar isso para vocês. Então, isso aqui faz o gráfico subir a unidades, lembrando que isso não vale só para função trigonométrica, não. Segundo grau, como eu disse, primeiro grau, né? Tá? Isso aqui faz o seno ser multiplicado por B, o mínimo e o máximo, faz esticar, pega as pontinhas aí, eu até brincava e falava em peitinho, estica. Hoje em dia a gente não usa mais esses termos, a gente vai se adaptando, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, às vezes falar umas bobagens aí, mas o pessoal guardava, mas eu não gosto mais de falar essas bobagens, não, de peitinho, que estica, que, né? Deixa essas coisas para lá. Mas, então, o A e o B altera a imagem, pessoal, tá menos de um minuto, vai acabar, a gente vai, vocês entram lá novamente para a gente fazer o último. Deixa eu até ver quem está aí. Vou fechar esse compartilhamento, a gente continua. Quem quiser voltar, deixa eu tirar a foto de vocês, mas quem não quiser... Opa, deixa eu... Cadê? Amir! Tudo bem, Amir?